Olá, boa noite. O Conselho do Ministério da Justiça aprova a recomendação de câmeras em fardas de policiais. Começam as inscrições para o Enem dos concursos. São mais de 6 mil vagas, com salários de até R$22 mil. E você vai ver também. No último episódio da série Caminhos do Desenvolvimento, o maior tesouro por trás dos números e das obras, a volta da dignidade das pessoas. Em São Paulo, atropelamentos por ônibus crescem em 2023. Quase 70 pessoas morreram. Celular seguro. Em um mês, mais de 12 mil aparelhos furtados ou roubados foram bloqueados. Partes do Sul e Sudeste em alerta para tempestades. No Rio Grande do Sul, milhares de pessoas seguem sem energia elétrica. Em São Paulo, Enel aciona plano de emergência para o final de semana. 68 pessoas morreram atropeladas por ônibus em São Paulo em 2023. O número é 54% maior em comparação a 2022. Seu Dalci, pai do Ricardo, perdeu a vida aos 73 anos. Ele foi atropelado e arrastado por um motorista de ônibus na zona norte de São Paulo após uma discussão. Primeiro ele prensa o meu pai na porta, aí ele abre. Aí quando meu pai está descendo, meu pai ainda estava segurando na porta, ele fecha, prende a mão do meu pai e arranca com o ônibus. Dalci foi uma das 68 vítimas que morreram em acidentes envolvendo ônibus na capital paulista. Número 54% maior se comparado a 2022, quando 44 pessoas morreram. Não somente no ônibus, mas nós estamos vendo uma frequência muito grande de utilização do aparelho celular durante a condução de qualquer veículo, seja na hora de parar num semáforo, seja no momento de transitar, e isso envolve um risco muito grande de distração. No ano passado, a SP Trans anunciou um curso de capacitação para os 30 mil motoristas que atuam na cidade. As aulas, divididas em 3 módulos, começaram em abril. O prazo de conclusão era 31 de dezembro, mas não foi cumprido. Agora, segundo a Prefeitura da cidade, a nova data limite está prevista para o fim deste mês. Se os próximos ônibus adquiridos, que ele precisa ter no máximo 10 anos de circulação, começar a ter frenagem autônoma, quer dizer, o ônibus frear sozinho quando vê algum obstáculo na frente, isso já vai reduzir bastante a questão de evitar mortes e atropelamentos. O sindimotorista disse em nota que os acidentes têm relação com problemas como jornadas excessivas de trabalho, defasagem da frota, viário sucateado, trânsito pesado em quase todos os horários e deficiência na fiscalização em faixas e corredores de ônibus. Já a SP Trans informou que em 2023, 230 motoristas foram afastados. Os condutores afastados podem retornar às atividades após a comprovação de que realizaram um novo curso de direção defensiva com carga horária mínima de 8 horas, além de apresentar exame de sanidade física e mental. A Polícia Civil flagrou 31 pessoas trabalhando na adulteração de cervejas na Zona Sul de São Paulo. A fábrica clandestina foi fechada nesta quinta-feira. Os investigadores encontraram no local rótulos e tampas de marcas líderes de mercado que eram colocados em cervejas mais baratas. Cerca de 6 mil garrafas de cervejas já falsificadas foram apreendidas pelos policiais. Milhares de rótulos e tampas foram usadas nas falsificações. Os presos em flagrante participaram de audiência de custódia. 3 deles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva porque são reincidentes e estavam cumprindo pena por outros delitos. O grupo foi autuado por associação criminosa e falsificação de gênero alimentício. A gente fez um mês de serviço de inteligência, levantamento de informação para checar os veículos envolvidos, para checar os locais por onde esses veículos transitavam, e a gente acabou localizando esse galpão, e nesse galpão a nossa surpresa é que não se tratava de uma carga roubada, e sim uma verdadeira linha de produção dessas cervejas falsificadas. Em menos de 24 horas, 4 PMs foram vítimas de armas de fogo na Grande São Paulo. Entre eles, uma policial militar que morreu baleada na capital paulista. A tentativa de assalto aconteceu na estrada ecoturística de Parelheiros, na zona sul da capital paulista.
Sabrina Freire Romão Franklin, de 30 anos, estava de folga andando na própria moto, quando foi abordada por 2 suspeitos que também estavam de moto. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um dos ladrões abordou a PM e a derrubou. Em seguida, ele aponta a arma e atira nas costas de Sabrina. Nas imagens, ainda é possível ver o momento em que a dupla volta ao local do crime e um deles pega um objeto no chão que estava ao lado da policial. A suspeita é de que os criminosos tenham levado a arma da soldado, que não foi localizada. Soldado Sabrina trabalhava com a gente, exatamente, ele ia completar 1 ano trabalhando com a gente. Acorda com a notícia triste dessa, a gente se sente consternado, né? A grande realidade é que você vê que a gente sai para trabalhar e não sabe se realmente vai voltar. A Secretaria de Segurança Pública informou que Sabrina chegou a ser socorrida aqui para o Hospital de Parelheiros, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Este já é o 4º caso de policial baleado em menos de 24 horas, na capital e região metropolitana de São Paulo. Os outros 3 casos aconteceram no bairro Eldorado, também na zona sul de São Paulo, em São Bernardo do Campo e em Guarulhos. Em todos eles, os PMs foram baleados após uma tentativa de assalto, desde a noite da última quarta-feira. Todos foram socorridos e passam bem. Os casos foram registrados como tentativa de latrocínio. A Secretaria de Segurança Pública lamentou a morte de Sabrina. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Justiça Militar prorrogou por mais 20 dias o inquérito que investiga o furto de 21 metralhadoras da base do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. De acordo com o Comando Militar do Sudeste, o novo prazo passou a valer no início da semana. O caso aconteceu em outubro do ano passado. Desde então, 38 militares já foram condenados e 19 armas recuperadas. O inquérito segue em sigilo. O governo federal determinou a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro até fevereiro. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, atendendo a um pedido do governo do Rio. Desde outubro, 300 homens e mulheres da Força Nacional dão apoio às operações da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cortam o estado para impedir a entrada de armas e drogas. Motoristas de aplicativos buscam alternativas para reforçar a segurança durante as corridas. Uma das medidas mais adotadas tem sido a instalação de câmeras veiculares. Marconi instalou uma câmera no carro dele depois que a esposa, que também é motorista de aplicativo, teve o veículo roubado durante uma corrida. Na hora que ele entra dentro do carro, que ele vê uma câmera, talvez, se ele tiver uma má intenção, já inibe ele de cometer qualquer ato dentro do veículo. Ontem, um primo dele foi ameaçado com uma faca e rendido pelo passageiro. A ação foi registrada por um aplicativo que grava vídeos. Elvis Duarte de Oliveira teve o celular, dinheiro e o carro roubados. Ao sair do veículo, ele conseguiu chamar a polícia. O carro foi interceptado e o criminoso preso em flagrante. Essa câmera que o aplicativo eu ensinei para ele justamente para poder ele se resguardar mais em caso de um assalto como ele sofreu, né? No atropelamento do ator Kaique Brito em setembro do ano passado, a câmera instalada no carro de aplicativo também foi importante. O equipamento ajudou a polícia a inocentar o motorista. As câmeras veiculares podem ajudar em algumas situações, mas especialistas defendem também o uso de outras tecnologias para reforçar a segurança tanto de motoristas quanto de passageiros. Aqui em Minas Gerais, o Sindicato dos Condutores de Veículos de Aplicativos tem um projeto para a implantação de rastreadores e botões de pânico. Numa cidade inteligente é possível que o próprio botão de pânico seja encaminhado com dado para a polícia, para que você tenha a viatura de polícia em tempo real, podendo ter conhecimento do que está acontecendo e fazer intervenção. O cadastro de usuários e condutores com identificação visual também deveria ser adotado. Eu sei exatamente quem é o prestador de serviço, o motorista. Eu sei exatamente quem é o cliente que está entrando dentro do sistema. Preocupados, os motoristas de aplicativos apostam cada vez mais nas câmeras veiculares. Não é somente um assalto também, é poder nos ajudar também, né? Caso se vier algum conflito, alguma palavra contra ou algum julgamento que vier dentro do veículo, nós temos alguma proteção também. Por falar em câmeras, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aprovou uma recomendação para o uso de câmeras nos uniformes dos agentes de segurança de todo o país.
Segundo o documento, os órgãos de segurança deverão priorizar câmeras com acionamento automático. O período de armazenamento do conteúdo deve ser de 3 a 6 meses e, em caso de prisão em flagrante, o armazenamento deve ser de até 1 ano. O documento será encaminhado ao ministro da Justiça e, como se trata de uma recomendação, cabe às secretarias estaduais de segurança decidirem sobre o uso das câmeras. O programa Celular Seguro do governo federal completou 1 mês. Nesse período, mais de 12 mil aparelhos roubados, furtados ou perdidos foram bloqueados no país. São Paulo é o estado com mais registros. Mais de 1.200.000 brasileiros já se cadastraram no aplicativo, que é de graça. O número de telefones informados passou de 950 mil. Desses, foram feitos registros de ocorrências para mais de 12.600 aparelhos até hoje. As principais causas do bloqueio, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram roubo, furto e perda. Desde acesso indevido a seus dados, por exemplo, hoje o celular tem documento, possui aí aplicativos de banco, também informações pessoais armazenadas, quando não informações corporativas, né? Então, acesso indevido a esses dados quando o equipamento é roubado, e se não tomar as devidas medidas de segurança, com certeza vai ser vítima aí de algum golpe bancário, alguma fraude bancária também. Depois de registrada a ocorrência no programa, os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto bloqueiam as contas. A mesma regra vale para o bloqueio dos aparelhos. Até fevereiro, as empresas de telefonia também vão cortar as linhas. O estado de São Paulo lidera a lista de alertas de bloqueio com 3.288 registros. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 1.567. Já os outros estados tiveram números abaixo de 1.000. Na Bahia, por exemplo, foram 940. Em Pernambuco, 904. E em Minas Gerais, 778. Giovanni teve o aparelho furtado em outubro do ano passado, 2 meses antes do lançamento do programa. Mas hoje ele tem o aplicativo Celular Seguro e sabe o que fazer se acontecer de novo. Fico mais seguro, porque eu sei que mesmo longe de casa, se eu conseguir comunicar aos meus pais que eu fui assaltado, que eu deixei eles como um contato de confiança, eles já conseguem fazer o bloqueio por aqui. O Ministério da Justiça criou uma página, tá certo? gov.br/celular seguro, tudo junto. Nessa página, nós temos os manuais do aplicativo, nós temos a lista dos participantes, nós temos perguntas e respostas que a gente está atualizando sempre lá. Tá? Então, se qualquer dúvida, qualquer problema que a pessoa tenha, gov.br/celular seguro. O governo federal abriu hoje as inscrições para o chamado Enem dos concursos. Será uma prova unificada para quem quer ingressar no serviço público. Quem estuda para concursos sabe, é uma verdadeira maratona para conquistar a tão sonhada vaga no serviço público. Você ter o seu emprego garantido é algo que te traz muita paz, porque você não fica preocupado com aquilo, mas tem que estudar muito. Hoje foram abertas as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado. O novo formato, inspirado no Enem, vai centralizar as vagas oferecidas em órgãos federais em uma única prova, que será aplicada em 220 cidades. Pagando apenas uma taxa de inscrição, o candidato vai poder disputar todos os cargos que estiverem listados na mesma área de atuação, ou seja, no mesmo bloco temático. São 8 blocos, entre eles infraestrutura, exatas e engenharias e tecnologia, dados e informação. A inscrição é feita pela internet e custa R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior. A prova será realizada no dia 5 de maio. Estão sendo oferecidas mais de 6 mil vagas em 21 órgãos federais. Os salários vão de R$ 4.000 a R$ 22.000. A novidade agradou alunos e professores deste curso preparatório no centro do Rio de Janeiro. Uma vez que você vai lecionar, que você vai ministrar conteúdos para candidatos que vão fazer uma única prova e concorrer simultaneamente a vários cargos, isso traz mais oportunidade. E a gente vive, com o candidato, com o aluno no dia a dia, a gente participa dessa expectativa. O governo federal espera receber cerca de 3,5 milhões de inscrições. Todos os aprovados serão chamados ainda neste ano. O lado bom é que realmente você estuda, você
não precisa ficar focando em vários concursos, não tem aquilo de prazos, né, de vários prazos, de várias provas. Você consegue ter um único foco ali. E também o lado ruim é que a concorrência aumenta, né, o Brasil todo. Mas a gente só precisa de uma vaga, né? Então, é isso, a gente tem que lutar por essa vaga. Um estudo divulgado pela Fiocruz mostra que os jovens estão adoecendo. As condições de trabalho também contribuem para os problemas de saúde desse público. A pesquisa da Fiocruz, feita com base em dados do SUS para a elaboração de políticas públicas, traz um alerta. Existe uma visão muito comum, social da sociedade, de que os jovens, por estarem numa fase plena de suas capacidades vitais, eles não adoecem, eles aguentam tudo. O que o estudo mostra? Sim, os jovens adoecem, E, portanto, é preciso olhar as causas desse adoecimento, inclusive porque eles são os que menos param suas atividades cotidianas, mesmo quando adoecem. O estudo mostra um grave panorama da população entre 15 e 29 anos. Esta faixa etária responde por quase 1/3 dos casos de violência. A maior taxa de ocorrência aparece em adolescentes entre 15 e 19 anos. São 397 casos para cada 100 mil habitantes. 73% são do sexo feminino. O estudo também apurou as principais causas de internação por transtornos mentais entre jovens: esquizofrenia, psicose e uso de drogas ou álcool. Mas a pesquisa também mostrou que as condições de trabalho impactam a saúde dos jovens brasileiros. A maioria chega ao mercado com pouca formação e encontra vagas na informalidade, em empregos precarizados e com salários muito baixos. Uma conjuntura que aumenta a chance de acidentes. 70,1% dos jovens estão inseridos no mercado de trabalho, quase a metade na informalidade. A população entre 15 e 29 anos responde por cerca de 33% das notificações de acidentes de trabalho. Os jovens também ficam mais suscetíveis aos transtornos mentais e as mulheres são as que mais procuram atendimento. Muitos jovens precisam conciliar emprego, estudo e cuidados familiares. Com menos tempo e mais pressão, eles se tornam mais vulneráveis. Os problemas de saúde que afetam a juventude é muito maior que problemas de drogas ou gravidez na adolescência. Na verdade, nessa fotografia aí tem muitas outras situações que precisam ser consideradas e pautadas na agenda do gestor de saúde. A instabilidade do setor de turismo e eventos durante a pandemia trouxe várias preocupações a esta mulher que prefere não se identificar. Por causa disso, ela conta que desenvolveu transtorno de ansiedade e, apesar dos sintomas, demorou a se afastar do trabalho para fazer o tratamento. Eu engoli tudo que medos e preocupações para continuar trabalhando, porque era essencial para mim manter o emprego na época, para ajudar minha família, para me manter também. E somente quando eu comecei a ter problemas físicos, que começaram a atrapalhar a minha vida pessoal e a minha vida profissional, eu comecei a pensar em que tinha alguma coisa errada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a medida provisória que retoma impostos sobre a folha de pagamento será revogada. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que já haja uma decisão sobre a questão. Haddad também se encontrou com lideranças evangélicas em Brasília. A reunião serviu para amenizar o clima após o ato do governo que suspendeu a isenção de impostos a pagamentos feitos a líderes religiosos. Haddad afirmou que essa decisão vale até que haja um entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o tema. Por determinação do TCU, a Receita Federal suspendeu nesta semana um ato assinado no governo Bolsonaro antes das eleições de 2022. O tribunal entendeu que o benefício fiscal era atípico porque não passou pelo crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita. Suspendemos um ato e estabelecemos um grupo de trabalho para interagir tanto com a Advocacia Geral da União, na pessoa do ministro Jorge Messias, quanto com o Tribunal de Contas, para entender exatamente como interpretar a lei que foi aprovada pelo Congresso, de maneira a não criar problemas nem para os servidores públicos da Receita, que obviamente querem cumprir a lei, nem para prejudicar
nem para beneficiar quem quer que seja. O artigo em discussão garante isenções de impostos previdenciários a líderes religiosos por não considerar como remuneração os pagamentos feitos a eles. A decisão do atual governo de suspender esse ato não revoga a lei em vigor. Há um interesse do governo de dialogar com nós todos, com a Frente Parlamentar Evangélica, e o Silas é o presidente, para que a gente possa encontrar o melhor caminho, satisfazer o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vida que segue. Na busca pelo déficit zero nas contas, o ministro da Fazenda tenta negociar a reoneração da folha de pagamento. No ano passado, o Congresso aprovou a desoneração de 17 setores e dos municípios. O governo vetou e o Congresso derrubou o veto. No fim de 2023, o presidente Lula enviou uma medida provisória reonerando gradualmente os setores, o que causou desconforto com a Câmara e com o Senado. Hoje, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse que o governo vai rever a decisão. A desoneração valerá e há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos. Mas o ministro Fernando Haddad disse que o assunto ainda está em discussão. Nós insistimos que o melhor princípio é o da reoneração gradual, como foi feito com todos os outros benefícios relativos a impostos sobre consumo. Olha, como há previsão de fortes chuvas em todo o estado de São Paulo para esse final de semana, a Enel, a companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica a 24 municípios, incluindo a capital paulista, já acionou um plano de emergência para evitar o corte no fornecimento de luz. E olha, já chove forte em algumas regiões da capital. O repórter Murilo Rincon traz ao vivo mais informações para a gente, né, Murilo? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela, Mauro, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, essa previsão de chuva forte se confirmou, né? E já chove em toda a capital paulista e também na região metropolitana aqui da capital, né, do estado de São Paulo. Pois é, e a gente tem uma informação de última hora confirmada pela nossa produção que 2 mulheres de Limeira, no interior de São Paulo, que são mãe e filha, morreram após serem carregadas pela enxurrada lá na cidade do interior. Em todo o estado, há um estado de atenção para alagamentos. E também só o Corpo de Bombeiros aqui na capital já registrou mais de 50 chamados para quedas de árvores. Agora, falando dessa situação de emergência da Enel, né? Esse plano de emergência da Enel prevê uma mobilização de até 3 vezes mais equipes da companhia em campo. E também há o reforço em todos os canais de atendimento da empresa. A companhia possui um canal de atendimento via mensagem de texto para celulares cadastrados, que permitem ao consumidor registrarem a falta de luz. Desde hoje cedo, a Enel já está em contato com os clientes cadastrados por meio de SMS e também de e-mails que alertam a população sobre os riscos trazidos pela chuva. Esse plano de emergência da Enel é válido até domingo. A Enel orienta a população que utilize preferencialmente os canais de atendimento via digital, para dar mais agilidade aos atendimentos de emergência. Os moradores podem registrar a falta de luz via mensagem de texto. É só mandar um SMS, olha só, para o número 27373 com a palavra luz e também com o número de instalação que consta já na conta de energia da Enel. Feito isso, o pedido de atendimento já ocorre automaticamente, já fica cadastrado para o pessoal da Enel. A distribuidora disse também ainda, né, que mantém o diálogo aí com as principais autoridades estaduais e também com os municípios de toda a sua área de cobertura. Gabriela, Mauro, volto com vocês. Obrigado, Murilo. Agora chove em São Paulo, a gente já tem imediatamente essa preocupação com possibilidade de falta de luz, né? Pois é, situação complicada. E o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um novo alerta para tempestades. Parte das regiões sul e sudeste foram colocadas em alerta laranja. Pois é, na última terça-feira, o Rio Grande do Sul foi atingido por um forte temporal que afetou mais de 20 municípios. Parte do estado gaúcho, incluindo aí Porto Alegre, ainda registra falta de luz e até falta de água. Para amenizar a falta de água, que ainda atinge 25 bairros, a prefeitura tem enviado caminhões-pipa. Em toda a cidade, são mais de 170 mil pessoas desabastecidas. O pessoal tá por Deus mesmo, né? E na fé, na parceria que a gente pode estar se ajudando.
Assim como toda a vizinhança do bairro Santa Teresa, a dona Lourdes está sem luz e sem água desde o temporal, que alagou toda a casa na última terça-feira. Ao longo dos dias, a situação foi piorando e as perdas aumentando, como o pouco de carne que tinha na geladeira. Galinha, costela, toda a carne que eu tinha, que era para o mês, que eu faço rancho por mês, foi tudo fora. Hoje eu não tenho dinheiro, tá para pagar o rancho e foi tudo fora. E a rotina de milhares de gaúchos ainda está longe do normal. Segundo a Brigada Militar, foram pelo menos 25 manifestações de norte a sul da capital apenas na quinta-feira. Os destroços deixados pela tempestade viraram instrumento para parar o trânsito. Com 23 assinaturas, um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito foi protocolado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A CPI busca investigar condutas da CE Equatorial durante os eventos climáticos que atingiram a cidade. Quando foi feita a compra lá atrás, muitos funcionários foram demitidos. Esses funcionários, novos funcionários foram contratados. O quadro efetivo hoje é suficiente para atender as demandas que eles têm no Estado. A ideia da CPI é que eles se responsabilizem para cumprir aquilo que foi acordado. Se isso não acontecer, nós vamos para a Agência Nacional e nós vamos cobrar, porque é um direito como cliente, um dos maiores clientes da Equatorial, que é Porto Alegre, de ter o atendimento. E vamos saber como é que fica o tempo para o fim de semana com a Valéria Luizete. Valéria, boa noite. Eu sei que a gente está sendo meio repetitivo na pergunta, mas essa chuva continua com esse grande volume ou vai dar uma trégua? Boa noite, Mauro, Gabi. Não custa perguntar, não é mesmo? Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de estar falando aqui sobre um final de semana mais ensolarado, mas como nós podemos ver aqui no nosso mapa, provavelmente a chuva vai prevalecer em grande parte dos estados ao longo de todo o final de semana, principalmente no sul e no sudeste por conta da frente fria, mas também a possibilidade de um grande volume de chuvas no norte e no centro-oeste. No Nordeste, o sábado deverá ser de sol e tempo aberto e no domingo, chuvas isoladas em alguns locais. Falando agora das temperaturas para o final de semana, apesar dessa frente fria, elas devem permanecer elevadas em grande parte dos estados. Mínimas entre 20 e 25 graus e máximas que ultrapassam os 32 graus, como vocês podem conferir aqui no mapa. Falando agora da região sudeste, amanhã máxima de 36 graus em Vitória, 34 no Rio de Janeiro e 31 em Belo Horizonte. Em Vitória, durante o final de semana, apesar do tempo mais encoberto, o sol deve aparecer em alguns momentos e nas outras duas capitais o tempo vai continuar encoberto por conta dessas chuvas. Falando agora de São Paulo, amanhã máxima de 28 graus, 25 no domingo e 23 na segunda-feira. Temperaturas caindo por conta da frente fria e previsão de bastante chuva. Essa chuva já chegou em alguns pontos da cidade. Defesa Civil já emitiu alerta, então continua aqui o alerta para todos que estão assistindo, para evitar áreas de enxurrada e áreas de enchente. E, é claro, um ótimo final de semana para todos. E um ótimo final de semana também para vocês, Mauro e Gabi. Obrigada, Valéria. Boa noite. Ao longo dessa semana, a série Caminhos do Desenvolvimento mostrou investimentos que serão feitos na infraestrutura do Brasil nos próximos anos. Hoje, na última reportagem, você vai ver que por trás dos números e das obras existe um valor muito maior: a dignidade das pessoas. Há 12 anos, a Joana tem casa própria, com saneamento básico e energia elétrica. Serviços que ela não tinha antes. Poder deitar na cama, dormir, né, o sono do justo ali, de poder descansar, saber que não está devendo aluguel, que, né, não vai acordar com a casa cheia d'água, que o risco de ter um incêndio por conta das madeiras, né, se diminuiu muito. Então, pra gente está vivendo um sonho. O vizinho, Leandro, sonhava em ver TV no sofá, ter um quarto com uma cama e até com água na torneira para lavar a louça. Eu me recordo que na Cidade de Deus, onde eu morava, era uma bica para toda a comunidade, para todo mundo. Então a gente tinha que carregar água na lata. Para lavar a louça, tinha que fazer fila na pia.
Joana e Leandro são beneficiários do Minha Casa Minha Vida. O programa habitacional, criado em 2009, no segundo governo Lula, já entregou mais de 6 milhões de moradias. Só que ainda faltam mais 6 milhões de residências para zerar o déficit habitacional no país. O governo federal tem a meta de entregar 2 milhões até 2026. E o novo programa de aceleração do crescimento vai financiar essas obras. São 18 bilhões de reais do novo PAC destinados ao Minha Casa Minha Vida. Este ano, mais de 24.500 famílias vão sair do aluguel ou de áreas de risco para morar em locais com infraestrutura. Além disso, mais de 3 bilhões de reais vão para a construção de 625 creches e 750 milhões para a compra de 1.500 ônibus escolares. Investimento que deve alcançar mães como a Geni. Ela não consegue trabalhar por falta de vagas nas creches perto de casa para deixar a filha caçula de 3 anos. Eles falam que tem que colocar na lista de espera, só que essa espera para mim não está dando certo, porque eu quero trabalhar e não tenho com quem deixar ela. Outro objetivo do PAC é concluir obras paradas. Em Olinda, Pernambuco, a construção da via metropolitana começou em 2013. O novo PAC reservou 130 milhões de reais para a obra, que inclui 3 conjuntos habitacionais, 2 lagoas de retenção, mais de 5 mil metros de canal revestidos e mais de 10 quilômetros de vias pavimentadas. O projeto prevê a desapropriação de 1.500 imóveis e a realocação de 700 famílias que moram em palafitas. Depois que veio, através desse PAC, a gente está vendo que as obras estão em andamento e estamos contando que o mais breve seja concluída, né? 96% dos municípios brasileiros aderiram ao novo PAC. Nos próximos 3 anos, o governo federal vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada, prefeituras e governos estaduais. É importante que as pessoas também apoiem esses programas, né, esses projetos estaduais, municipais, e participem deles também, né, junto aos seus gestores municipais, estaduais, apontando quais são as obras necessárias. É importante que o governo federal acredite no país. O governo federal faça a sua parte investindo, indicando quais são os projetos. Isso dá segurança para o setor privado, quais são os projetos prioritários, diz onde nós queremos chegar. E isso é uma forma de você indicar qual deve ser as prioridades. Isso melhora as expectativas e faz com que esse investimento, que o país todo se mobilize para investimento. Investimento que deve se refletir em mudanças nas avenidas, no transporte de cargas e de passageiros, na produção sustentável de energia, na saúde e, mais que isso, na vida das pessoas. Mudou a nossa identidade, né? Porque a sociedade antes olhava pra gente e não dava nada, né? A gente hoje tem um endereço fixo, a gente é alguém, a gente tem um documento, a gente tem uma escritura. Quando alguém pergunta, hoje a gente tem um imóvel. Então o PAC mudou a nossa vida. Em mais um dia no Nordeste, o presidente Lula cumpriu a agenda em Pernambuco e no Ceará, onde participou do lançamento da pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em Fortaleza. Lula desembarcou no Ceará ao lado do governador Eumano de Freitas, do ministro da Educação Camilo Santana e também do ministro da Defesa, José Múcio. Um dia eu estava reunido com o ministro Zé Múcio. E o Zé Múcio falou: ô presidente, por que a gente não leva o ITA para o Ceará? Aquilo foi como se fosse uma palavra mágica, porque a vida inteira eu tinha uma obsessão de terminar as desigualdades entre o Nordeste e o restante do Brasil. Eu não quero que o Nordeste tenha as coisas tiradas dos outros estados. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade que tenha qualquer outro estado dos mais ricos desse país. E a educação é a base fundamental. E cuidar da educação é melhorar o salário e a quantidade de trabalho dos professores brasileiros. O campus avançado do ITA no Ceará será a segunda unidade no país, a primeira fora da cidade de São José dos Campos, em São Paulo,
e deve começar a funcionar em 2027. A unidade vai disponibilizar 2 novos cursos: Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. O investimento será de R$50 milhões. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância da iniciativa e destacou que o Ceará é um dos estados que mais aprova alunos para o ITA no país. Em reconhecimento, como o presidente sempre diz, ao excelente resultado que o Ceará tem alcançado nos últimos anos pela aprovação do número de jovens que entram no ITA no Brasil. Mais cedo, o presidente participou da cerimônia de troca de comando do Nordeste em Recife. Lula também assinou o termo de compromisso para a construção da Escola de Sargentos em Pernambuco. O projeto tem o objetivo de reunir na região metropolitana do Recife 16 estruturas de ensino que atualmente formam os sargentos de carreira do Exército. A construção do novo centro de ensino deve criar 30 mil empregos diretos e indiretos. O que vai ser plantado é cidadania para milhões de jovens que se transformarão em sargentos e irão continuar defendendo a soberania brasileira. Vamos mostrar uma cena muito curiosa. O jogador Serginho do Vasco da Gama tem 28 anos e não sabe andar de bicicleta. Olha aí, ó. Ele tirou as rodinhas, está tentando andar. O Michael, zagueiro do Vasco, está tentando ajudar. Um funcionário do clube também. Ele fica caído o tempo inteiro, fica caindo por ali. Realmente, o Serginho não sabe andar de bicicleta com 28 anos. Eu sei andar pelo menos, hein? Por hoje é só. Ficamos por aqui. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Valeu, Fefão. Obrigado. Obrigada. Boa noite. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Eu te aguardo amanhã. O Rede TV News no sábado começa às 9h30 da noite. Te aguardo, hein? Uma boa noite pra você. Boa noite. A gente se vê segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.